A Deus. Vamos aí à palavra do Senhor. Todos aqui, concentrado, firmado com a tua mente aqui. Deixa Deus pôr as palavras dele na tua boca, na tua mente. Paulo escrevendo à igreja de Roma, os Romanos, capítulo 9. O tema de hoje é a segunda parte. Qual é o meu destino? O meu destino. Meu. Romanos, capítulo de número 9. Vamos começar do versículo 6. E vamos ler alguns. Olha lá. Romanos 9, 6. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Às vezes a gente pensa, né? Às vezes você fala de Deus para alguém e você fala, puxa, parecia que ele estava acreditando em Deus, mas se foi. Parece que a palavra não teve força naquela pessoa. Parece que a gente pensa que a palavra para alguns, a pessoa, ela rejeita a palavra. Na realidade, não é ela que rejeita a palavra. A palavra não encaixa nela. Jesus falou, vocês sois incapazes de receber a minha palavra. Está lá em João capítulo 8. Então diz o seguinte, não pensemos que a palavra de Deus, não pensem, ele falou para você não pensar, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos hoje, da onde? Caramba, são de fato israelitas. O que ele está querendo dizer? Nem todos que congregam, nem todos que vêm aos espaços, aos templos, às casas, às reuniões para louvar a Deus, nem todos são cristãos. Deixa lá, irmão. Porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão. Quando você pensa em Abraão, pensa Abraão mais Saraí mais Agar. Pensa em Isaac, Sara, e pensa em Agar, Ismael. Todos vieram dessa fonte chamado Abraão. Mas diz, nem por serem descendentes de Abraão, na linhagem vindo por Agar, que era serva de Abraão, a serva de Abraão não, era a serva da esposa de Abraão, que a Sara foi se meter no projeto de Deus, fez besteira, né? Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em quem? Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Então não é que a pessoa nasce, o pai é crente, a mãe é crente, aí casam, tem um filho, ou nasceu um crentinho. Não. Às vezes pode ter nascido um crentinos. Não é um crentinho. Não tem nada a ver. Diz que dentro de um ventre pode ser gerado duas sementes. A gente sempre ora para que o ventre da esposa, que já deu à luz, que todas as sementes sejam para salvação. Mas às vezes não é, né? E a maioria das vezes não são. Então diz que isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como a descendência, os filhos da
Promessa, Deus falou. Então, o que Deus falou, a promessa que Deus fez, Deus vai cumprir a promessa dele. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. Então a promessa foi dita para Sara e a descendência viria de Sara. Porque a palavra da promessa é esta: porque esse tempo virei a Sara e terá um filho. E não ela somente. Aí já vai falar para outra abençoada, mas também Rebeca, ao conceber e de um só Isaque, nosso pai, ainda não eram gêmeos, nasceu no mesmo dia, da mesma barriga, da mesma mãe, nascidos, não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de quem? Então, quando fala de destino, se fala de propósito. Um dos sinônimos de destino é propósito. Então, para que o propósito de quem? De Deus. Esse aqui é que vai se cumprir, o propósito de Deus. Quanto o propósito de Deus, quanto isto aqui, tem pastor que fica louco com isto aqui, não fala que isto aqui uma heresia, que Deus não poderia nunca ter eleitos, porque ele seria um Deus mau, seria um Deus de preferência. Deus deu ao homem o livre arbítrio para ele escolher se quer Deus ou se não quer Deus. Então, se ele deu ao homem para escolher se ele quer Deus ou não quer Deus, para que ele falou que os gêmeos não tinham nem nascido? O ato da salvação não vem após o nascimento. O ato da salvação vem antes da fundação do mundo. Ou você crê nisto, ou a Bíblia vai ser um livro de fotonovela, uma revista aí qualquer. Quanto à eleição, prevalecesse, não por o que é obra? Porque as pessoas dizem que elas são salvas pelas obras. Você sabe que a igreja católica, se ela durar 1 bilhão de anos, ela vai continuar, com todo respeito, mas essa é a verdade, ela vai continuar achando que a salvação é pelas obras. Tanto que quando uma pessoa não se sente ou feito obras suficiente para alcançar a salvação, esse é o pensamento do catolicismo. Quando a pessoa não se sente salva, mesmo tendo feito muitas obras de caridade, aí existe um lugar que a pessoa não vai direto para o inferno nem para o céu, e vai para um lugar que eles chamam de... Porque ali eles vão purgar, que eles vão tirar o resto do pecado que as obras que eles fizeram de caridade não conseguiu cobrir. Então eles têm por salvação as obras, por isso que é uma heresia, porque você é salvo por meio da, isto não vem de, é um presente de Deus, não vem de obras, para que ninguém se é o que Deus diz. Então diz que quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Quem é que chama? Deus. Já foi dito a ela, Deus falou com Rebeca, o mais velho será empregado, servo do mais moço. Decreto de Deus. Quem era o mais velho? Esaú. Quem era o mais... Mas eles não nasceram juntos? Mais velho porque saiu primeiro. Não saiu no outro dia, saiu primeiro. Estava na frente, diz que o outro garrava no pé. Então diz que esse aqui, que é o mais velho, será servo deste aqui, que é o mais novo. Por quê? Porque Deus determinou assim.
Deus determinou, diga assim, Deus determinou. Ou nós acreditamos que Deus é Deus, ou nós vamos viver uma vida de medo, sofrimento e covardia, de apavoramento, de instabilidade, de incerteza. Passa, irmão. Que diremos, pois? Ali, aqui diz a religião. Aí Paulo já responde a religião. Que diremos, pois? A injustiça da onde? Deus fez alguma coisa injusta? Paulo pergunta, por acaso Deus faz alguma coisa injustamente? Aí ele responde, quantos modos? De modo nenhum. Pois ele diz a quem? Ele falou com Moisés. O que ele falou com Moisés? Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Cara, não é que eu oro, não é que eu jejuo, não é que eu vou para o monte, não é que eu fico de joelho, não é que eu pago oferta para salvar minha filha. Você sabe que tem igrejas que cobram oferta para salvar parente. Quem já ouviu isso? Misericórdia, esses caras são ladrão de carteira assinada. Então diz que ele falou a Moisés, eu vou ter misericórdia, Moisés, de quem eu quiser. Não, mas Deus tem misericórdia daquela criança, nasceu cega, nasceu paralítica, tem misericórdia daquele senhor ali. Ele fala, sabe o que ele fala? Eu terei misericórdia de quem eu quiser. Ele tem misericórdia. Não é o nosso ato de obras que faz com que Deus se mova, porque muitos pensam que eu que faço Deus mover. Você que faz Deus se mover. Olha, se eu orar, Deus vai. Se eu não orar, Deus não vai. Então Deus depende da tua oração. O projeto dele fica parado porque eu não oro ou você não ora. O projeto de Deus vai se cumprir, ou você orando ou não orando. Você vê, minha esposa está aqui, família dela toda católica, romana, adoradora de Maria, dos santos. Quem orou por ela para ela estar aqui? Quem orou? Ninguém. O que aconteceu? O propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Então não é pela obra, diz, aprove a Deus ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Agora, hein? Vamos lá. 16. Assim, pois, não depende, isto aqui tem que ficar dentro da tua alma. Deus trabalha independentemente de você e de mim. As obras de Deus já foram executadas. Como? Pela palavra. Tudo que saiu da boca do Senhor vai tomar vida nesta cidade. Tudo. Assim, pois, não depende de quem quer, não depende de quem quer ou de quem correr aqui, esforço. Sabe, se não fosse eu, já ouviu isso, né? Filhos de, tem até uma música, eu sei lá, tinha uma igreja, até fez uma campanha, né? Mãe de joelhos, né? Mãe de joelhos, filhos de pé. Meu Deus. Tem irmã que não consegue mais ficar de joelhos. Certo? E agora? Os filhos vão cair, porque só as irmãs que ficam com o joelho no chão, que os filhos vão ficar de pé. Fica de pé a quem Deus tiver misericórdia, a quem Deus se compadecer, a quem Deus inclinar. Uma vez Deus inclinando o coração de uma pessoa, ninguém pode resistir à vontade dele. Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele pega tua família toda. Mas será se Ele quer? Se Ele quer, Ele faz. Se Ele não quer, Ele não faz.
E eu vou louvar a Deus porque Ele me chamou, o meu destino já está preparado para o céu. Então eu louvo a Deus pelo meu destino. Então diz, não depende de quem quer. Tem um guru aí na cidade, um guru, ele é cabeludo, barbudo, que ele diz que essa Romanos 9 é uma inspiração do diabo, que colocou no coração do apóstolo Paulo. É um guru, ele já foi muito conhecido aqui no Brasil, já foi dono do Brasil, né, no meio evangélico. Hoje agora ele é só um guru. Um guru, ele fica sentado lá, dando passe, né, dando dicas. Então ele virou um guru. Então diz que Romanos 9 é um equívoco. Deus não deu isso a Paulo. Paulo inventou isso aqui. Então ele está doente, né? Então diz tudo para cancelar a autoridade de Deus, para cancelar a palavra de Deus, para dizer, não, depende do homem. Depende do livre-arbítrio. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus, mas de usar quem? Deus, o que? A sua. Então nós pedimos sempre que Deus use da sua misericórdia. Quando? Não sei. A minha oração é que Deus alcance os drogados, os alcoólatras, sabe, os sodomitas, os mentirosos, os adúlteros. A minha oração, se está nesse meio, mas tem um destino com Deus, preparado por Deus, que Deus alcance. Mas isso só vai acontecer quando? Quando Ele quiser. Qual é o nosso papel? Pregar. Às vezes chega um dia que você vai soltar só uma palavra para alguém, uma palavra, a pessoa vai se derreter. Eu quero esse Cristo, mas não foi por causa daquela palavra, porque Deus assim determinou. Então eu não vou falar nada. Não, aí que você tem que falar, sei lá a hora que vai acontecer o milagre, sei lá a hora que Deus vai chamar, e vai depender, e para chamar, e vai depender da palavra. E alguém, como ouvirão se não há quem? Como pregarão se não forem enviados? Então diz que não depende, mas de Deus usar a sua misericórdia. 17. Porque a Escritura diz, olha aí, a Escritura diz sobre Faraó: para isto te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então a Escritura, quando ele fala Escritura, ele está citando Gênesis, ele está citando os primeiros livros, ou as profecias, ou provérbios, ou salmos. Toda vez que Paulo fala assim, a Escritura, não pense que ele está falando de Romanos para cá, para frente. Ele está falando sempre de Romanos para trás. Ele está falando do Antigo Testamento. Ele não está falando do Novo Testamento, porque ele chama o Antigo Testamento de Escrituras. Por isso que ele fala, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei. Olha aí, quem foi Faraó? Um homem pobre, que passou muita necessidade, morou num barraquinho, era empregado de todo mundo. Foi isso que foi Faraó? Ou foi o contrário? Foi riquíssimo, governou, teve empregado. Ele era tipo Deus, dava vida e tirava a vida. Ele escolhia quem vivia e quem morria. Então ele estava ali, então ele teve uma vida abençoada. Olhando, você fala, cara, Faraó era de Deus. Quanta prosperidade aquele cara teve. Faraó de Deus, com certeza. Não, mas diz que levantou Faraó para isto mesmo, para te levantei, para mostrar em ti. Então Deus fez surgir os faraós da vida, para escravizar o povo dele, para depois esses faraó da vida, que tem um destino para isto mesmo. Então ele diz, para isto, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Olha aqui, já se passaram 6, 7, quase 8 mil anos. 6 mil anos no Antigo Testamento, mais 2 mil anos do Novo Testamento. Quase 6 mil anos atrás,
E nós estamos falando de uma criatura que Deus levantou para mostrar o seu poder, viu? Ele fala, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Passa, irmão. Logo, tem ele quem? Deus. Misericórdia de quem? De quem? De quem quer. E também endurece. Pô, aquela pessoa, meu marido é muito duro de coração, pastor. Minha mulher, meus filhos não querem saber de Deus. Meus filhos não querem saber de Jesus. Se eles forem ovelhas, Deus vai pegar, irmão. Deus, Jesus falou assim, olha, todos que me destes, está lá em João 7,12. Põe lá, irmão, para mim, faz favor. João, depois a gente volta para cá. João 7,12. Olha lá. Não, João 17,12, irmão. Tá aqui um pauzinho aqui que eu comi o pauzinho. 17,12, olha lá. Quando eu estava com eles, ele está falando dos discípulos, ó. Ele está falando do povo que estava com ele lá. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Deus deu a Jesus. É o mesmo, né? Toma, isso aqui é seu. O que Jesus fez? Protegi-os. E quantos se perderam? Nenhum deles se perdeu. Quem é que se perdeu? Exceto o filho da onde? Então existe filho da perdição. Para que o filho da perdição se perdeu? Para que se cumprisse a Escritura. O que está escrito na Escritura sobre esse filho da perdição. Romanos 9, põe lá, irmão. Romanos 9, nós estamos estudando a Bíblia, né? Que não estamos tirando o demônio do povo de Deus, não, que aqui não tem demônio, aqui tem um povo eleito de Deus, selado com o Espírito Santo. Então, versículo 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece, diga, ele endurece, quem lhe apraz, ele endurece, deixa, eu acho que ele endurece para deixar a pessoa passar um pouquinho de sofrimento, para ela aprender, sabe? Às vezes a gente aprende no sofrimento. Tem gente que é teimosa, sabe? Aí você fala, pô, como é que pode? A pessoa está sofrendo e continua negando a Cristo, continua abandonando Cristo, está sofrendo uma miséria de vida, não se firma na verdade. Deixe, só descansa, só ore e peça para chegar a hora dessa pessoa que, se for da bênção, logo tem ele misericórdia de quem quer, mas também endurece quem lhe apraz. E agora, irmão? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Deus se queixa de quê? Nada. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires? Discussão com Deus. Deus, salva fulano, por que o Senhor não salva? Eu estou orando tanto, há 50 anos, 10 anos, 20 anos, 1000 anos. Você acha que Deus precisa de 1000 orações para salvar alguém? Claro que não. Você acha que Deus precisa que eu fique 3 horas de joelhos com o nome das minhas filhas na mão e, Deus, meu Deus, eu só vou levantar daqui, sabe, quando Deus salvar? Não sei se minha mãe está me ouvindo lá. Ela falou um negócio, ela pintava cabelo, o cabelo dela era pretinho, pintado, né? Até os 80 anos, 80, 70 e pouco, ela pintava, 80 anos. Ela tem 2 filhos que congregou e agora estão afastados. Aí ela falou para mim, eu não fiz um voto não, mas eu falei assim,
Deus, eu não vou mais pintar o cabelo, mas o Senhor salva meus filhos. Olha, e ela não pintou mais o cabelo. Ela estava falando comigo, não foi voto que eu fiz, mas eu falei isso com Deus para Deus. Mas a senhora fez voto que a senhora não pintou mais o cabelo? Ela brigava para pintar o cabelo. Eu falei, mesmo depois que a senhora partir, que provavelmente vai partir, né? Primeiro do que eu, né? É a lei da natureza, né? A senhora vai com o cabelo pintadinho. Não, agora eu não quero mais pintar, porque... Ou seja, a pessoa faz votos, sacrifícios. Então isso é um dos votos que os pais fazem para salvar um filho. Dinheiro. Não sei se já foi o teu caso, de dar dinheiro para uma igreja, para o pastor levar o nome, para salvar o sacrifício para o filho, né? Não tem isso? Pagar o voto para o sacrifício para o filho. Não tem isto na Bíblia. Tem o seguinte: quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto, a Bíblia chama a criação de Deus um objeto. Pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro, está fazendo uma analogia, né? Um objeto, quem constrói um copo, você me fez para quê? Para me pôr água, refrigerante, suco, água mineral. Não, mas por que você me fez para... Por que eu não posso ser um vaso para botar planta? Não, você é um copo. Por que me fez copo? Eu quis, foi eu que te fabriquei. Foi eu que te fiz desse jeito. Então, às vezes, a gente não entende. Deus te fez com um destino. E o outro? Esquece o outro. Vai viver sua vida. Esquece o outro. Então diz, ou não tem o olheiro. Aqui já está falando, o olheiro é aquele que faz no interior, que você vê muito isso, né? Aqueles caras na olaria, pega aqueles barros, aí bota naquela maquinazinha que ele fica girando e faz moldando, né? Os vasos, botar planta, aquelas coisas lá que eles fazem de artesanato, né? Então chama aquele ali de olheiro. Diz que o olheiro, ele tem o direito sobre o quê? A massa está na mão dele. Então eu quero fazer você um vasozinho pequeno para botar só uma plantinha. Eu vou fazer você um vaso maior para botar uma planta maior. Eu vou fazer você um vaso sanitário. Pronto. É vaso, não deixa de ser vaso. Mas diz que quem faz tudo isto se chama o olheiro. Então o olheiro criou, fez, e não pode, o copo não pode dizer para quem o criou, falar, por que você me fez assim? Magrinho em cima, gordinho embaixo. Por quê? Por que eu não sou todo gordo, grande? Não, mas eu tenho meio assim. Não pode reclamar, porque o olheiro, ele tem o direito. Nós somos na mão do nosso Senhor, nós somos a massa. Diz que da mesma massa, passa aí, para do mesmo barro. Diga, do mesmo barro. Ele não pegou um barro no inferno e um pouco de barro no céu. Ele falou, esse barro do céu é tudo meus eleitos, e esse barro aqui do inferno é tudo do diabo. Não, o barro foi tirado do mesmo lugar. Que nós viemos de um só homem que veio do barro. Quem foi o homem que veio do barro? Adão. A mulher dele não veio do barro, a mulher dele veio de Adão, que também é um pedaço de barro, que diz que é uma das costelas de Adão. Deus transformou. Olha que Deus é bom demais. Ele pega uma costela, faz uma mulher. Que Deus maravilhoso. Quem pode louvar a Deus por isso, irmão? Olha, é bom demais. De uma costela faz uma mulher, ele pode fazer tudo. Então diz, para do mesmo barro, diga o mesmo, fazer um vaso para honra. Pode? Você deixa? E o outro? Paulo tá perguntando à igreja de Roma, Deus não pode fazer isto? Um vaso de honra e um vaso de desonra? Não, porque os defensores do livre-arbítrio, eles dizem que não. Eles dizem que há um plano da salvação que está aberto para todo mundo. Jesus veio para o mundo inteiro. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que ele não
não veio para o mundo, ele veio para aqueles que eram seu. Ele não veio para o mundo. Então existe uma mentira que é repetida durante centenas de anos sobre a mentira do livre-arbítrio, que é o homem que resolve, sabe? Eu quero, não. Alguns jovens dizem assim, não, esse negócio de igreja é para velho. Quando eu tiver, depois dos 50 anos, 55, aí eu vou pensar se eu vou ir para esse negócio de velho aí, sabe? Sacada de velho. Não é que não venha, mas não vem porque Deus não chama. Se Deus chama, vem. Não tem como não resistir, que a gente resiste à vontade de Deus. Para que do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Que diremos, pois, se Deus, diga Deus, tudo é Deus, querendo mostrar, Deus vamos colocar, Deus é vaidoso, hein? Deus é vaidoso, né? Deus querendo mostrar, Deus é vaidoso. Não é vaidoso, Ele é Deus, Ele tem que mostrar a sua glória, sua grandeza, a obra da sua criação. Tudo é criação, tanto os com destino para o céu, quanto aqueles que têm um destino para o inferno. Não, pastor. Provérbio 16:4, meu irmão, depois a gente volta para Romanos. Provérbio 16:4, pode botar até no 3, bota o 3 e o 4. Confia ao Senhor tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez, quantas? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Então, tudo que você vê nessa terra, ser humano, tem um determinado fim. Ele diz assim, até quem? Até o perverso. Deus fez o perverso, aquele fez. Ele fez para um determinado fim. Qual é o fim? Para qual dia? Você sabe que dia é esse? No dia que os dentes vão rangir uns nos outros, a pessoa vai querer morrer e não vai morrer, vai ter o sofrimento eterno, vai se debater no calor, na quentura, e sabe, querer morrer, vai buscar a morte e não vai achar a morte, porque eles foram preparados por Deus para que dia? E você? Volte para Romanos. Romanos 9. Estava aí? Isso. A fim de que também desse... Não, bota para trás, bota o 22. Isso. Não, mais para trás. Aqui. Que diremos, pois? Se Deus querendo mostrar a sua ira... Deus mostra sua ira e dar a conhecer o seu poder. Então Deus... Pastor, mas Deus tem ira? Porque o pastor ali na esquina falou que Deus está irado com a igreja. Quem já ouviu isso, irmão? Deus está irado com a igreja. Deus está muito irado. Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos. Como é que chama? Em quem vai se manifestar a ira de Deus? Nos vasos? Cada objeto criado para uma coisa. Copo para beber água. Copo não é para tomar banho. Eu não vou tomar banho de copo. Não dá, você vai ficar uma semana para tomar um banho. Só o pessoal lá que não tem água que toma banho com uma colher, né? Que é uma vergonha para o nosso país, né? Suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para que dia? Então, há pessoas preparadas. Pastor, perdição? O que é perdição? Desgraça. Então, vasos de ira preparados para o aniquilamento, preparados para o arrasamento, preparado para a perda, preparados para a desgraça, preparado para fracasso,
preparados para desonra. Então, Deus preparou vasos, tanto de ira, preparados por Deus para perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos. Então, há um vaso que é de ira, e há um vaso que Deus olha e olha com misericórdia. Pastor, mas aquele que ele olha com ira, ele vai punir e castigar muito. E esse que ele olha com misericórdia, está salvo. Ele olha para você com misericórdia, que se ele não olhar para a gente com misericórdia, por que ele olha para mim com misericórdia? Porque Jesus veio e aplacou a ira que estava de Deus contra a humanidade, foi aplacada. Então, quando ele olha, ele é obrigado a olhar para nós e não ver os nossos pecados. Sabe o que ele vê? O sofrimento de Jesus. Ele vê a dívida sendo quitada até a última moeda, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória dele, preparou quando os meninos não tinha nem nascido, mas Deus já tinha viu? Só o irmão que entendeu. Glória a Deus! Para a glória, preparou. Quando que ele preparou? Não, pastor, não é assim. Não é assim, porque Deus olha, sabe, a nossa esmola, a nossa vida de, sabe, não pode bater ninguém, me pedir dinheiro, eu dou a vida, eu fico até sem nada, mas é por aí o caminho da salvação. Não é por aí. Não é por aí. A salvação não tem intervenção do homem. Esquece. Pastor, então eu vou meter o pé na jaca. Aí Deus vai te disciplinar, Deus vai te corrigir e Deus vai te açoitar. Porque de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, o homem vai colher. Então, para a glória preparou quando? Você sabe o que é antemão? O mundo existe hoje? Existe. Antes de existir isso aqui. Então Deus já havia preparado cada um de nós. Então pastor, então quer dizer que Deus, se o meu destino já está preparado, então quer dizer que na minha vida vai dar tudo certo. Eu posso fazer tudo de olhos fechados, aí que tu se lasca todo. Não é por aí. Quando você pensa de destino, eu estou falando de salvação. Eu não estou falando de, meu nome está no livro da vida, eu tenho um destino, então eu vou ser rico, não vai me faltar nada, eu vou viver 1000 anos, olha, eu vou casar com a melhor mulher, meu melhor marido. Não, se você vai ser rico, você vai ter que arrumar um jeito de ser rico trabalhando, né? E para você ser feliz com uma mulher, você vai ter que procurar uma, e tem que escolher direitinho, tem que catar direitinho para poder dar certo. Não é porque você tem um destino que vai voltar para a pátria celestial, que ele vai fazer tudo por você. Porque às vezes não dá certo uma coisa, fala, sabe por que eu estou passando isso? Porque Deus quis. Não foi Deus quem quis foi as tuas escolhas, foi as minhas escolhas que me levaram ao sofrimento, foi as minhas escolhas que me levaram a fazer bobagem, foi as minhas escolhas que me levaram a sofrer. Tem gente sofrendo por causa das suas escolhas, mesmo tendo um destino para o céu, está sofrendo, para que para a glória preparou de antemão. Diga, lê comigo, vamos ler comigo, vamos. Os quais somos, diga, os quais somos, a quem também chamou não só dentre quem? Os judeus, mas também, acabou? Assim como também diz, tá bom, até ali, irmão. Então aqui você viu ali o versículo 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição, destino, perdição. 23, a fim também que desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, preparados para a sua glória, preparados de antemão, destino, paraíso. Então todos os dois destinos estão
foram traçados pelo mesmo. Você tem que acreditar nisso. Todos os destinos foram traçados pelo mesmo Deus. Todos, diga assim, todos. Porque Ele quem criou. O diabo não é criador de nada. Criador dele, a criação do diabo, sabe qual é? João 8, 44. Olha a criação dele aí. João 8, 4. Olha lá. Vós sois do diabo, mas foi eu que te criei vocês. Que é o vosso pai. Mas pastor, ele está falando que o diabo é o pai dele. Pai, porque Deus criou alguém para se tornar filho do diabo. Não pode, pastor, Deus não pode criar alguém. Irmão, se a Bíblia diz que ele escolheu um antes de nascer e o outro antes de nascer, qual é a tua dificuldade de acreditar na Bíblia? Nenhuma, para os eleitos, nenhuma. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde quando? Ele estava lá. Onde que ele estava desde o princípio, pastor? Onde que ele estava desde o princípio? No jardim do Éden? Na figura da serpente? Desde o princípio, estava lá ele. Ele foi homicida desde o princípio. Matou o homem. Foi ele que matou o homem. Jamais se firmou aonde? Então há pessoas, irmãos, que não vai querer isso aqui, ó. Se firmar onde? Então, cadê aquele fulano? Não consegue se firmar onde? Por que você se firmou na verdade e aquela pessoa não consegue se firmar? A mesma verdade que você ouve, aquela pessoa que vive de borboleta em borboleta, não se firma onde? Por que não se firma na verdade? Porque nele não há. Então, mesmo que a gente queira colocar a verdade em alguém que foi preparado com um destino para não viver a verdade, irmãos, olha, você não sabe o que eu faço das tripas ao coração para não deixar ninguém escapar daqui. Porque aos meus olhos, eu espero que todos sejam ovelhas, mas eu sei que não são. Eu sei que não são. Pelos seus frutos os conhecereis, né? Cada um sabe quem é. Então, mas aí eu faço das tripas ao coração. Pago conta. Aí teve uma turma que passou aqui no 2006, 2007, misericórdia. Paguei conta de loja do cara, paguei telefone atrasado, paguei não sei o que do cara, paguei da família, e paguei para ver se o cara se firmava onde? Aí que fez? Nele não há verdade. Sabe o que eu faço agora? Ajuda só para as ovelhas que está convivendo com a gente, está com a gente, sabe? Assim a gente ajuda. Mas gente que não se firma onde? Eu não vou para o céu que eu dou comida ao morador de rua, não. Eu posso até dar, mas eu não dou para mim ir para o céu. Eu vou para o céu. Se eu der comida para ele, eu não der comida para ele, eu vou para o céu, porque o meu destino é o paraíso. Independente se eu dou ou não dou, isso é o meu destino. Mas como eu sou de Deus, Jesus falou o quê? Dá de comer. Então, eu não posso falar, pô, eu não tenho nada, toma o meu nada. Aí eu não posso dar nada. Nada dividido para dois é quanto? Nada. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é o quê? E ele é o quê? Isso aí, ele é o pai. Ai, olha, o diabo inventou o revólver. Não, o diabo é o pai o revólver, a arma serve para defender a tua casa, defender a nação, né? Então não tem nada a ver. Ó, pai da mentira. Terminamos com 1 de Tessalonicenses,
capítulo de número 5, 4 ao 11. Vamos terminar aqui. Mas vós, irmãos, olha bem para aqui, para a palavra, irmão. Mas vós, irmãos, falando com vocês, ó, não estáis aonde? Eu vou ler de novo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ele está falando do dia da vinda do nosso Senhor. Porquanto vós todos sois filhos da onde? Filhos de que dia? Do dia ou da noite? Do dia. Nós não somos da onde? Ele não está falando de noite, não. Ele está falando de destino. Ele está falando, o teu destino é para a luz, e o dele é para as trevas. Quando ele fala luz, noite, está tudo se referindo a trevas. Porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia, e nós não somos da noite, nem da onde? Nosso destino não é trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Ah, não vou no culto não, está dormindo. Ah, não vou no culto não, estou vendo o jogo do Flamengo. Não vou no culto não, porque eu estou aqui recebendo uns amigos. Não vou no culto não, está dormindo. Quem faz isso está dormindo. Ó. Pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos como? Sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam aonde? De noite. É de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos, não somos porque somos porque Ele nos criou para isto. Nós, porém, que somos, da onde? Do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Então, o que é isto, pastor? O que é revestir? Quando você vem aqui, isso aqui é o que você escuta aqui você está se revestindo. Você está colocando o conhecimento, porque vai acontecer o confronto. Esse conhecimento que você recebe é revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando por capacete a esperança da onde? Teu destino. Porque Deus. Quem foi? Quem foi? Diga, porque Deus não nos destinou para onde? Deus não falou, você é da ira. Graças a Deus. Porque Deus, deixa lá, irmão. Porque Deus, a última palavra, a primeira palavra, a última palavra, a palavra do meio, da ponta, é de Deus. Porque Deus não nos destinou. O que é destinou? Designo, determinação, propósito, acerto, finalidade, fim, plano, intenção, projeto, alvo e vontade. Então, porque Deus não nos designou para a ira, não determinou a minha vida para a ira. Deus não, o projeto de Deus não é para se irar contra mim. Olha, porque Deus não me destinou para a ira. Mas para quê? Mas para alcançar. Alcançar o quê? Que vem por onde? Mediante quem? Não, pastor, é Maria, mãe de Deus, rogai por nós pescadores. Não. Com todo respeito, mas não. Para alcançar a salvação mediante quem? Nosso Senhor, qual é o nome? Santo Antônio. Todo respeito, mas não. Oxóssi, Xangô, Oxalá. Não. Mediante nosso Senhor. Então tem que
Como é que eu sei que meu destino é para o céu, pastor? Você recebeu a Cristo como teu Senhor? Você anda nele? O pecado te incomoda hoje? Ou você continua pecando e parece que está tudo bem? Claro que não, né? Para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos. Como que temos que viver? Em união com quem? Paulo falou aos Coríntios, aquele que se une com o Senhor, é um espírito com ele, ou seja, uma vez o Espírito Santo entrando na sua vida, nós estamos unidos com ele. Diga, eu estou unido com o meu Senhor, totalmente unido. Então, Paulo, finalizando agora no 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, qual é o papo sério aqui? Aqui nós usamos palavras para consolar. Qual é o consolo? O teu destino é o céu. O teu destino é o paraíso. O teu destino é Deus. E ninguém pode te tirar do destino. Diga, ninguém. Você sabe que hoje tem máquinas, aviões, que é programado na terra, nos computadores, e já vai direto para o destino. Eles não entram em outra rota, pode deixar eles sozinhos. Porque eles foram programados. E a pessoa acredita que ele vai chegar lá. O homem programou a máquina e a pessoa acredita que ela vai chegar lá certinho, não acredita que ela vai bater numa montanha, que vai bater na nuvem, que vai encapotar. Não, ele acredita. E o homem quem fez. Agora, Deus me deu um destino. Diga, eu tenho um destino. Diga, o meu destino é o paraíso. Filipenses 3, 17 e 19. Fim da linha. Pastor, o senhor lê muita Bíblia. É isso, você tem o destino no céu, tem que aprender como é que funciona no céu, meu irmão. Filipenses 3, 17 e 19. Terminamos. Irmãos, sempre trata com a igreja lá. Irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então existe um modelo que quem tem um destino para o céu segue. Não, aqui a gente não anda de qualquer jeito. Não, pastor, aqui eu sou salvo pela graça. Não. Aqui nós temos um modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, e vos dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é o quê? O destino deles é a perdição. O Deus deles, olha o D. Olha o D. Não é Dezão. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com o quê? Qual é a preocupação do destino que não é o paraíso, né? Quem não tem destino paraíso só vive atrás dessas igrejas. Quando alguém que tem um destino paraíso está metido nesses lugares, igual você estava lá, quem estava num lugar desse? Deus foi lá e te pegou. Tua mente era só ir, vamos corrente para ganhar dinheiro, corrente, campanha, destino, carne. Você nunca vai ouvir isto aqui lá. Nunca. Tem gente que está lá há 50 anos, 60, vai morrer sem conhecer isso aqui. Vai morrer sem conhecer a verdade. Vai morrer. Não vai morrer se for ovelha. A rádio vai chegar lá, a palavra vai chegar lá, a internet vai chegar, os aplicativos vão chegar, o CD vai chegar, a verdade vai chegar, você pode chegar. Amém? Eita glórias!
visto que só se preocupam corrente, campanha, corrente, arrebenta, arrebentar. E aí, irmão, quanta bênção. Tá arrebentando, irmão, tá arrebentando. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Você ouviu Paulo falar nisso? Você vê a Bíblia falar nisso? Ah, mas o meu pastor falou isso. É do demônio. Quem vai contra a Bíblia é do demônio. É do demônio esses caras. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está onde? Está no céu. Eles não acreditam que tem uma pátria, irmão. Se eles acreditassem, eles não construíam os impérios que eles constroem. Tem igreja que tem banco, tem igreja que tem hospitais, tem igreja que tem rede de hotéis, tem igreja que tem fábricas, meu Deus, e prédios que não acabam mais, milhares e milhares, compram tudo, compram uma rua inteira. Esses caras acreditam que existe uma pátria celestial? Eles acreditam que eles vão ficar por aí mesmo. Eu também acredito que eles vão ficar por aí. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador. Olha ele de novo. Quem é ele? O Senhor. Como é o nome? Jesus Cristo. O que ele vai fazer por nós? O qual transformará. Não é o jejum dessas igrejas que faz o povo ficar sem comer. Não é o jejum que transforma o corpo. É o Senhor que vai transformar. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Pode jejuar e vai continuar a ser corpo de humilhação. Vai humilhar. Vai humilhar. Acaba de jejuar e depois come lá um pãozão desse tamanho. Humilhação para ser igual. Diga, igual. Meu corpo será igual. Aquele corpo que Jesus, quando ressuscitou, os discípulos estavam reunidos, ele entrou e falou: a paz seja convosco. É esse. Amém? É o teu destino. Passageiro com destino ao paraíso, ficha cor de abóbora, centro do reino de Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Assim seja. Assim disse o Espírito.